Nós somos o terceiro grupo da 801 Integral e vamos falar sobre a Revolução Francesa. Os componentes desse grupo são: eu sou o Guilherme William. Eu sou o Kelvin Bianchi. Eu sou o Davi Gomes. E eu sou Bruna Flávia, líder do grupo. A queda de Bastilha é considerado o evento que deu início à Revolução Francesa. Em 14 de julho de 1789, a Bastilha foi tomada pelos parisienses insatisfeitos com a crise social e econômica que a França passava no final do século XIX e tinha como objetivo ter acesso ao estoque de pólvora. Durante a invasão, a prisão tinha apenas 7 presos. A revolução acontece também pela insatisfação da burguesia com os privilégios que a aristocracia francesa tinha da insatisfação do povo com sua vida de sofrimento, marcada pela pobreza e fome. Há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de julho, os franceses lotam as ruas, praças e avenidas para comemorar a queda de Bastilha, fato que marca o início da Revolução Francesa. Com 28 milhões de habitantes, a França no século XVIII era o país mais populoso da Europa, mas também era um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o antigo regime, que era um período de absolutismo com o poder concentrado nas mãos do rei, e a maioria do restante da população trabalhava no campo. Devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Em 1780, as inundações e secas foram frequentes e a fome atingiu os mais pobres, gerando insatisfação social entre eles. Enquanto o rei governava com base na teoria do direito divino, que afirmava que o poder do soberano era concedido por Deus. Em uma sociedade que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como representante de Deus no trono. Naquela época, a sociedade estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, o clero, ele tinha muitas terras e cobrava dízimo e taxas sobre o batismo, casamento e sepultamentos. O segundo estado é a nobreza. Eles viviam à custa do estado ou de exploração do trabalho dos camponeses. A riqueza da nobreza, toga, também estava ligada a atividades mercantis. O terceiro estado são a burguesia, trabalhadores da cidade e camponeses. Eles trabalhavam para gerar riqueza e pagar impostos. Os camponeses constituem 80% da população francesa e pagavam impostos ao Estado e seus senhores diretos. Ao mesmo tempo, a fome e a falta de trabalho aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei Luís XVI convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que é a Assembleia dos Estados Gerais? Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, o clero e a nobreza reunidos tinham 2 votos. Por isso, estavam certos que teriam a situação sob controle. Mas não foi isso que aconteceu, pois o terceiro estado, com apenas um voto, lançam uma campanha em favor da votação por cabeça. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais se reuniram para debater a situação do país. Logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. A votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. Eles, então, invadiram a sala do jogo da pena e lá juraram não se separar enquanto eles não elaborassem uma constituição para a França. Os deputados do terceiro estado se declararam em Assembleia Nacional com o objetivo de criar uma constituição para o país. No dia 14 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de alimentos. Com o apoio do exército, invadiram e tomaram a Bastilha. Com a chegada ao interior da notícia da queda da Bastilha, os camponeses passaram a invadir castelos e pôr fogo nos registros de sua dívida e nos documentos envolvendo cobranças dos seus impostos. Em 4 de agosto de 1789, pressionada pelo avanço da Revolução na cidade e no campo, a Assembleia aboliu a servidão, aos dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao restava do feudalismo na França. Em 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem. Ela define os direitos naturais e imprescritíveis.
como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres e levando com eles dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza e limitou o poder do rei. Com isso, o rei não tinha o poder de aprovar e fazer leis. Chegava ao fim da monarquia. Essa Constituição, porém, tinha suas limitações. Por exemplo, o voto passou a ser censitado, ou seja, só os cidadãos que tivessem certa renda poderiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representam 85% da população, foram excluídos do direito de votar. Essa situação agradou a burguesia, que nesse momento liderava o processo revolucionário. A Constituição desagradou muito o rei da França. Então, ele aliou-se com o rei da Áustria e da Prússia e a uma parte da nobreza e do alto clero. A burguesia, indignada, fundou um exército e invadiu a França. Então, a Assembleia declarou a pátria em perigo e o povo pegou armas para defender o seu país. O rei fugiu, acompanhado de sua família, mas foi reconhecido e preso. Populares se juntaram ao exército francês, que, com isso, ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. A Batalha de Valmy foi travada no início das guerras da Primeira Coligação. A Convenção Nacional. A monarquia foi derrotada e após isso elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional. Isso é, uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Os membros dessa convenção foram eleitos pelo voto masculino e não mais pelo voto com base na renda do cidadão. Composta de 750 deputados, a convenção abrigava 4 importantes grupos políticos, como vemos no quadro a seguir. Girondinos representavam sobretudo a alta e média burguesia. São banqueiros, armadores, industriais e comerciantes. Eles defendiam o voto censitário. O direito e a propriedade privada eram contrários à participação popular na Revolução. Jacobinos representavam, sobretudo, a pequena burguesia, profissionais liberais, como advogados e médicos, funcionários públicos e lojistas. Defendiam um governo central forte, o voto universal e a participação popular no processo revolucionário. Eram liderados por deputados eleitos por Paris, como Robespierre. Cordilheiros defendiam propostas radicais como o fim da temporada privada e reforma agrária. Eram liderados por Marat e Danton. Cordilheiros e jacobinos se sentavam nos bancos mais altos do planetário, por isso esses dois grupos políticos eram conhecidos como montanheses. Planície era composta de deputados que agiam conforme seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, ora os jacobinos. Sentavam-se no centro do plenário. Os girondinos se sentavam à direita da mesa diretória da Assembleia. Com isso, eles ficaram conhecidos como grupo de direito e os jacobinos, grupo de esquerdo, pois se sentavam à esquerda. Uma das primeiras atitudes da Convenção Nacional foi abrir a monarquia e proclamar a República. O rei Luís XVI, acusado de traição à pátria, é levado a julgamento. Os girondinos queriam absolvê-lo, já os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI culpado. No cofre do rei haviam provas dos acordos que ele fizera com os monarcas estrangeiros, combinando a invasão da França. Em janeiro de 1793, o rei foi executado em praça pública sob uma chuva de aplausos dos populares. Os jacobinos no poder. Os jacobinos subiram na posição de poder após a execução do rei e procuraram manter o controle e criaram órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública e na frente do qual estavam Robespierre, verdadeiro chefe do governo.
Para diminuir a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses. Cessaram a escravidão nas colônias francesas, o ensino primário obrigatório e gratuito, organizaram os preços dos gêneros de primeira necessidade, que estavam subindo diariamente. A aflição entre os grupos aumentou devido ao assassinato de Marat, contribuindo para o governo jacobino aumentasse a punição. Nesse período, conhecido como o período de terror, onde as pessoas suspeitavam de tramar contra a revolução, condenada à morte, sem intervenção ou direito de defesa. Os deputados girondinos e os da planície aproveitaram para disparar um golpe, prenderam Robespierre e os demais líderes jacobinos e os guilhotinaram sem julgamento. O Diretório. Com o golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou às mãos dos políticos que representavam, sobretudo, os interesses da alta burguesia, grandes comerciantes, industriais e banqueiros. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio a essa burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República, restabeleceu o voto censitário e confiou o governo a um diretório composto de 5 deputados. O governo diretório também encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto dos monarquistas. O governo endureceu, fechou os jornais de opção e ameaçou expulsar do país todos seus adversários. Mas o governo se encontrava desmoralizado, pois vários de seus membros estavam envolvidos em escândalos e atos de corrupção. Os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado e admirado para salvar a pátria. Um homem general de nome Napoleão Bonaparte reunia essas características. Um dos motivos de sua fama era seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Napoleão, em 10 de novembro de 1799, tomou o poder apoiado por políticos franceses. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Completava-se a Revolução Burguesa. Consequências da Revolução Francesa: ampliação dos direitos e privilégios da burguesia, fortalecimento do capitalismo, fim do absolutismo francês e originou uma Constituição e a separação dos poderes legislativos, executivos e judiciários. Algumas curiosidades. Em 17 de julho, eles hastiam a bandeira, saem pelas ruas para comemorar aquele que consideram ser o dia mais importante do ano. Realizam desfiles militares, sendo organizados na famosa Avenida Champs-Élysées. E ao pôr do sol, na Torre Eiffel, oferecem um show de fogos de artifício e músicas clássicas. A Revolução Francesa introduziu a guilhotina ao mundo. A guilhotina foi instalada em várias praças de Paris, incluindo a Place de la Révolution, que hoje é Place de la Concorde, e a Place de la Bastille. A moda das perucas brancas surgiu devido à calvície do rei Luís XVI e a uma epidemia de piolhos que se originou no Palácio de Versalhes. A Revolução Francesa só foi possível graças aos ideais iluministas. A Revolução Francesa durou 10 anos, de 1789 até 1799, onde Napoleão Bonaparte tomou o poder. Nós somos o terceiro grupo da 801 Integral e esse é o nosso trabalho.